Hoje a porta do céu está aberta, amanhã você pode estar no inferno. Tem uma crendice popular mentirosa, que fala que o apóstolo Pedro tem a chave da porta do céu. É uma grande mentira. O apóstolo Pedro morreu, o espírito dele mora no céu, porém ele não manda nada lá no céu, ele não sabe o que acontece na terra. Ele também precisou de Jesus Cristo para escapar do inferno. Na realidade, a porta para quem quiser ir morar no céu depois da morte é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Deus deixou a parte do julgamento das almas para Jesus Cristo fazer, porque foi Ele que derramou o seu sangue inocente na cruz do Calvário, para salvar do fogo do inferno os que não querem ir morar no inferno depois da morte. A maioria das pessoas não querem obedecer às leis que Deus deixou para serem obedecidas, porém não querem ir morar no inferno depois da morte. É impossível escapar da condenação do inferno depois da morte. Quem não quer abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, não vai ter escapatória para a alma quando sai do corpo humano com a morte. O destino será o inferno, 100% de certeza. Jesus Cristo contou a parábola do homem que foi morar no inferno depois da morte dele. Parábola é uma comparação com o que acontece na realidade. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16. Versículos 19 ao 31. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, ele vivia todos os dias regaladamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que tinha muitas enfermidades, que ficava na porta da casa do homem rico. O mendigo desejava se alimentar como as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e depois de um tempo o mendigo morreu, foi levado para Deus, e também depois de um tempo o homem rico também morreu, e foi sepultado, e no inferno, o homem abriu os olhos, estando em tormentos, e viu Deus ao longe, também ele viu Lázaro do lado de Deus, e, clamando, disse assim para Deus: Deus tem misericórdia de mim, e manda o Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama do fogo do inferno. E falou Deus para o homem: tem um grande abismo entre nós e vós, o Lázaro não pode ir aí no inferno, nem você poderá vir até aqui. E disse o homem para Deus: Deus mande o Lázaro ir pregar a sua palavra pros meus irmãos, para que eles não venham morar nesse lugar de tormentos eterno. E disse Deus: tem os pregadores da minha palavra, que ouçam eles. Então o homem disse para Deus: se alguém ressuscitar dos mortos, e fosse pregar para eles, eles iriam se arrepender dos pecados. Então disse Deus: se eles não ouvem os pregadores da minha palavra, também não irão acreditar, ainda que algum dos mortos ressuscite, e vá falar da minha palavra para eles. Jesus Cristo contou essa parábola, para fazer uma comparação com o que acontece com os seres humanos. O homem rico não foi morar no inferno porque ele era rico. Ele foi morar no inferno porque ele não se importava em conhecer e também obedecer à palavra de Deus. O homem que foi morar no inferno não queria que os irmãos dele fossem morar no inferno. Se o inferno fosse bom, ele iria querer que os irmãos dele fossem morar com ele no inferno. Com essa parábola, Jesus fez a comparação com o que vai acontecer com a maioria das almas que saem dos corpos todos os dias no mundo. Os vivos levam a vida na terra, sem se preocuparem com o que vem depois da morte.
A maioria não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, levam na brincadeira. Quando alguém fala que praticar relações sexuais entre solteiros é pecado que conduz ao inferno, a maioria não se importam em abandonar os vícios. A maioria creem e adoram deuses feitos de gesso. Cada país tem os seus deuses feitos de gesso. Só se muda o nome dos deuses feitos de gesso. Todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte serão lançados no inferno. Não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Não querem abandonar os vícios. Não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso. Lá no inferno todos terão que abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, porque no inferno não vai existir prostituição. Todos terão que abandonar os vícios, porque no inferno não existe fábrica de bebidas alcoólicas. Lá no inferno não existe plantação de maconha, nem plantação de fumo para se fazer cigarro. Lá no inferno não vai existir novelinhas para se assistir todos os dias, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. No inferno todos terão ódio de deuses feitos de gesso, porque os deuses feitos de gesso não conseguiram o livrar do inferno, todos os seus seguidores, porque os deuses feitos de gesso não dão, não veem, não o ouvem. Eles não puderam evitar que os seus seguidores fossem lançados no inferno por Jesus Cristo. No inferno só vai ter sofrimentos, choro e muito arrependimento pela péssima escolha que os moradores do inferno fizeram. Lá no inferno não vai ter baladas, lá no inferno só vai ter pauladas, vai ter muitas brigas lá. Lá no inferno não vai ter show. Lá só vai ter choro das almas condenadas por rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O título do vídeo é: Hoje a porta do céu está aberta, amanhã você pode estar no inferno, porque você não sabe se amanhã você estará vivo. Você é um espírito que mora no seu corpo, você que é um espírito eterno. Você vai morar no céu, se você passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, ou você vai morar no inferno, se você escolher rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados hoje, se confesse para Jesus hoje, e não amanhã. Você tem que se batizar para ser salvo por Jesus Cristo. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Não acredite no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai morar no inferno sim. Jesus falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem. O fogo do inferno nunca se apaga. Em quem você vai acreditar? Em Jesus, ou nos falsos profetas? Os falsos profetas não têm céu para dar para ninguém. O ser humano tem uma alma que não morre com a morte do corpo. Jesus disse assim no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar no inferno a alma. Também o corpo. Pense nisso, ouvinte,
É você que escolhe onde você vai passar a sua eternidade. Jesus não vai te proibir de ir morar no inferno. Lá no inferno você não vai poder reclamar de Deus pela péssima escolha que fez. Por enquanto você ainda tem mais uma chance, porque você ainda está vivo. Porém amanhã você pode estar no inferno, porque você não sabe quando você vai sair do seu corpo.